الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Queridos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro no Centro Islâmico e, inshallah, vamos aproveitar algumas palavras do Alcorão Sagrado, algumas palavras do Profeta Muhammad. Vamos abençoar nossa noite, inshallah. Queridos, essa oração que nós toda semana recitamos, uma oração muito abençoada, que é muito recomendado a gente se dar durante a véspera da sexta-feira, quinta à noite, é muito recomendado ler essa oração, essa súplica, né? Que seria uma forma de pedir perdão, né? Você reconhecer seus pecados e pedir perdão, implorar o perdão divino. Nas primeiras partes dessa oração, prestem muita atenção. O Imam Ali alayhi salam falou que Allahumma ighfir li ad-dunub allati tahtiku al-'asam. Allahumma ighfir li ad-dunub allati tunzilu an-nigham. Allahumma ighfir li ad-dunub allati tughayyiru an-ni'am. Allahumma ighfir li ad-dunub allati tahbisu ad-du'a. الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. Prestem atenção. Ó Deus, perdoa-me das culpas que violam as imunidades. Deus, perdoa-me das culpas que fazem recair os castigos. Deus, perdoa-me das culpas que alteram a bênção. Mudam as bênçãos de Deus. Troca a minha bênção para uma desgraça. Troca as graças de Deus para uma desgraça. Tudo feito pelo pecado, pela causa do pecado. Deus, perdoa-me das culpas que sustam a súplica. Deus, perdoa-me das culpas que fazem recair as provações. Deus, perdoa-me por todo o pecado e erro que cometi. Uma vez, o Imam Ali alayhi salam, por favor, esses minutos, colocam seus celulares no bolso, por favor, alguns minutos. Imam Ali alayhi salam uma vez falou no meio dos seus companheiros: Hal adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum? Será que eu posso mostrar a vocês seus problemas e o remédio desses problemas, suas doenças e a cura dessas doenças? Todo mundo ficou, como fala, encantado. O Imam Ali alayhi salam vai resolver tudo, vai resumir tudo. É uma resposta. Então falou: da'ukum ad-dunub wa dawa'ukum al-istighfar. Os seus problemas, as suas doenças, seus sofrimentos, suas dificuldades, todo o mal que acontece na vida de vocês, o mal-estar, o sofrimento, os problemas financeiros, qualquer problema, da'ukum ad-dunub, são os pecados. Ou seja, são feitos pela causa dos pecados. وَدَوَاءُكُمْ الْإِسْتِغْفَارِ. O remédio, o que resolve, o que soluciona esse problema é al-istighfar. O que é istighfar? Implorar o perdão divino. Você falar para Deus: astaghfirullah. Astaghfirullah, o que significa? Eu te imploro o perdão. Não tem problema. Tá? Implorar o perdão divino. Uma vez, tem uma coisa muito interessante. Uma vez, Muawiyah, alayhi al-la'natu wal-'adab, tinha viajado para onde? Para Meca, para fazer peregrinação. O diretor do escritório dele, aquele que cuidava das coisas dele, do governo dele, estava junto com ele. Uma vez ele, junto com Muawiyah, encontraram o Imam al-Hassan alayhi salam.
O Imam Al-Hassan alayhi salam passou alguns minutos com eles. E aquele companheiro de Muawiyah falou para o Imam Al-Hassan: ó filho do profeta, peça a Deus que ele me agracie com um filho. Peça a Deus para que Deus me agracie um filho. Eu não tenho filho. Eu não tenho linhagem. Não tenho descendência. Peça a Deus para que ele aceita, ou seja, agracia-me com um filho. Então, Imam Al-Hassan alayhi salam falou o quê? Olha, muito interessante. Falou para ele, implora o perdão. Fala astaghfirullah. Você fala astaghfirullah, Deus implora o teu perdão divino, Deus vai te dar um filho. Muawiyah estava ouvindo isso. Ele voltou, falou para seu companheiro: o que falou Hassan ibn Ali, neto do profeta? O que você perguntou? O que ele respondeu? Ele contou a história. Falou para ele: vai de novo, pergunta. Aquilo que você falou para eu ter filho, de onde você trouxe do Alcorão? Será que tem uma referência no Alcorão Sagrado que afirma sua ideia? Para ter filho, você tem que pedir perdão? Será que tem uma referência no Alcorão Sagrado que afirma isso? Imam Al-Hassan alayhi salam, quando ouviu a pergunta dele, para ter uma referência no Alcorão, ele leu esse versículo do Alcorão. O que Deus fala na Surat An-Nuh, no capítulo An-Nuh, capítulo de Noé. Assalamu alaikum. Profeta Noé falou para seu filho o quê? Faqultu, ó Deus, falei para eles, falei para meu povo. Falou, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Uma das coisas que Noé falava com muita frequência para seu povo era isso: peçam perdão, imploram o perdão divino, pois Deus é perdoador. Yursilis samaa alaykum midrara. A tradução: enviar-vos do céu copiosas chuvas. Olha a referência que o Imam Al-Hassan ensina para aquele companheiro. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Quando você implora o perdão, vai cair chuvas abençoadas. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Deus te agracia com o bem, com a graça nesse mundo. وَبَنِينَ. Deus agracia vocês com os filhos. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Deus agraciará vocês no além, o paraíso, Jannat, os paraísos. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Vai agraciar vocês os rios, né? Os rios da fonte da água. Então o Imam Al-Hassan alayhi salam leu esses versículos para aquela pessoa que a chave de ter graças desse mundo, ter filhos, adquirir o paraíso depois da morte, a chave de tudo isso seria istighfar. Mas por que istighfar é tão importante? Por que istighfar é tão importante? O primeiro ponto, lembro, Imam Ali alayhi salam fala: وَدَوَاءُكُمْ al-istighfar. Nós temos infelizmente nós não sabemos, mas nós temos um monte de doenças espirituais. Quando surge uma doença no corpo, a gente entende, faz um exame, o médico te fala: você tem açúcar, você tem diabetes, um monte de coisas talvez você tenha. Que Deus protege todos, né? Que nenhum de nós tenha nenhum problema no corpo. Mas com o exame dá para fazer, dá para saber. Mas as doenças espirituais, quais são essas doenças espirituais? Inveja, ciúme, palavrão, fofoca, calúnia, olhada ilícita, perder o tempo nas redes sociais.
Um monte de coisas são problemas espirituais nossos. Então, Imam Ali alayhi salam fala, para resolver todos os problemas que vocês percebem, não percebem, istighfar, implorar o perdão divino. Eu descobri mais uma coisa que é muito interessante. Isso é minha ideia, né? Talvez vocês não achem em outro lugar. Eu acho assim. Por que istighfar é tão importante? Porque depois de istighfar, depois de implorar o perdão, você recebe tanta graça. Deus te agracia com tantas bênçãos. Olha, essas partes que nós recitamos na Dua el-Kumail nos ensina que os pecados podem fazer recair muitos problemas na nossa vida. Pode privar nossas súplicas, nossas orações, pode criar alguns problemas na nossa vida, pode dificultar nossa vida financeira, tudo pela causa do pecado. E o implorar o perdão vai tirar essa cortinha, aquela cortinha feita pelo pecado. Quando você implora o perdão, Deus perdoa os meus pecados, Deus perdoa os seus pecados. Aqueles pecados que fizeram mudar sua vida, fizeram mudar as bênçãos de Deus na sua vida. Você pode viver uma vida abençoada, mas com seus pecados você perdeu essa vida. Você pode ter uma vida muito doce com sua esposa, com sua família, mas pelos seus pecados surgiu um monte de problemas na sua vida. Quando você implora o perdão, Deus vai tirar essas barreiras, vai limpar toda essa, como se fosse um vidro que tem bastante manchas, tem bastante sujeira. Istighfar vem e limpa tudo. Você consegue enxergar, você consegue receber a luz do céu, a luz do sul, a luz do sol. O istighfar faz isso na nossa vida. Mais uma coisa que é muito interessante, olha, Rahmatullahi wasa'at ala kulli shay. Olha que profundo. A misericórdia de Deus abrange tudo. A gente vive na misericórdia de Deus, mas nós mesmos, com nossos próprios atos, com nossos próprios pecados que nós cometemos, fazemos para privar dessa misericórdia. Olha que profundo. Você mesmo faz algo para privar dessa misericórdia. Para perder essa misericórdia. Para perder essa graça. Quando você implora o perdão, fala para Deus, Deus, eu tenho um monte de pecados. Eu trouxe os meus pecados para você perdoá-los. Eu trouxe o livro da minha vida que está cheio, está manchado de meus pecados, de meus erros, de meus crimes, para você apagar. Várias vezes falamos, quando você implora o perdão, tem dois elementos muito importantes. Você tem que entender isso. Em primeiro lugar, você reconhece seus pecados. Você se apresenta diante de Deus como um servo pecador, um servo criminoso. Implora perdão para Deus. Mais um elemento, você reconhece Deus como único perdoador. Como único perdoador. Então, quando você faz istighfar, vai trazer essas bênçãos. O que vamos fazer? Temos uma palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que diz: seja bem-aventurado aquele que ao lado de todos os seus pecados, tem um monte de pecados, mas ao lado de qualquer um dos seus pecados tem um istighfar. Cometeu um monte de pecados, mas pelo menos pediu perdão. Uma coisa muito importante, às vezes nós cometemos pecados sobre os nossos irmãos, nós violamos os direitos dos outros, fofocamos, falamos mentira, a gente faz mal para outros. Se você consegue contar para seu amigo, para seu familiar, que olha, eu fiz esse erro, então por favor me perdoa. Se você pode, faz.
Mas caso você não pode, não tem mais acesso àquela pessoa, ou se você contar, prestem atenção, vai criar um grande problema para você. Vai criar um grande conflito dentro da sua família. O profeta fala o quê? Nesse estado, você precisa pedir o perdão para ele diante de Deus. Você falou uma coisa, você fofocou alguém. Falou que, olha, aquela pessoa, falando a ausência de uma pessoa, não é uma pessoa certa. Era uma coisa errada que você contou, infelizmente. Qualquer um de nós podemos cometer esse pecado. Você não pode contar para ele, mas está arrependido. Tem que fazer o quê? Você tem que pedir o perdão em nome dele. Fala para Deus, Deus perdoa os pecados do meu amigo. Deus perdoa os pecados do meu primo. Deus perdoa os pecados do meu irmão. Deus perdoa os pecados do Ahmad. Assim, você vai tirar essas barreiras, essas cortinhas. Vai ter um coração lindo, limpo. Tudo bem, queridos, não vou prolongar mais que isso. Al-istighfar é muito, 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 muito importante, queridos. O profeta Muhammad, em qualquer reunião que estava, falava no começo 70 vezes astaghfirullah. Profeta Muhammad, o mais abençoado das criaturas de Deus, sentava, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Você está trabalhando, você acordou, quer dormir, pela noite você acorda, fala astaghfirullah. Tem um monte de pecados que você esqueceu, mas o perdão, esse implorar de perdão, vai apagar aqueles pecados que você esqueceu. Isso é o nosso problema. Al-insan é derivado de nesyan. O que significa nesyan? Esquecimento. Quer dizer, o ser humano foi criado para esquecer. Eu pergunto de vocês, anteontem, para almoço, quem sabe o que ele comeu? 2 dias atrás. Talvez algumas pessoas já sabem. Semana passada, terça-feira, o que você comeu? Impossível você lembrar. É muito difícil. As mulheres talvez podem lembrar, mas os homens é impossível. As mulheres são assim. Você fala, por exemplo, aquele dia que a gente foi para o mercado, ele te conta que horário, te conta... fala sobre todos esses detalhes. Mas os homens não são assim. Lembrando de novo que os pecados, que são os nossos defeitos, são coisas que nós esquecemos muito rápido. Muito rápido. Para não encontrar eles no dia do juízo final, hoje que você tem oportunidade, implora o perdão. Fala para Deus, Deus, eu sou teu servo criminoso. Eu sou teu servo que cometeu muito pecado. Por favor, perdoa os meus pecados. Todos os problemas que você tem é feito pelos seus pecados. Temos uma palavra do Imam Ali alayhi salam que diz, não sei, aquele fio, não sei como fala em português. Tem um tipo de planta lá no Oriente Médio, é muito seco. Fala khar. Não sei como fala em português. É muito afiado. É uma planta pequena, mas é muito afiado. Como fala em português? O quê? Agulha? Espinho, né? Tem um tipo de planta que tem espinho. Imam Ali alayhi salam fala, nenhum espinho fura o seu corpo, machuca seu corpo, menos que fosse uma consequência dos seus pecados. Você tem dor de cabeça pelos pecados. Você tem dor de olho, tem pecados. Você perde um dinheiro, pecados. Qualquer problema é feito pelos seus pecados. Então, para ter uma vida abençoada, finalizando, temos que implorar o perdão. Imam Al-Hassan alayhi salam falou, para vocês terem a graça de Deus, vocês têm que implorar o perdão. Queridos, esses dias estamos recebendo notícias muito ruins do Oriente Médio.
da Gaza, do Líbano. É muito triste ouvir que até agora mais ou menos 17 mil crianças foram mortos, foram assassinados. Eu sei, o que é genocídio? Se a gente quer traduzir, o que traduzir genocídio? Se a gente quer traduzir o massacre, limpeza étnica, como nós podemos traduzir? Verdade, vamos pensar um pouquinho. Qual seria o significado dessas palavras? O que está acontecendo em Gaza é isso, é um massacre. 17 mil crianças, 50 mil pessoas civis. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Imagina 3 bairros aqui em São Paulo, tudo destruído. Não tem ninguém. Todo Moca, toda Ipiranga, todo Belém já está destruído. Imagina assim. Tudo. Parece um deserto. Isso aconteceu. Em Gaza foi destruído 80% do território. Imagina. 80% dessa região já é destruído. Vamos supor, agora cessar fogo. Agora mesmo. Eles fazem um acordo, agora cessar fogo. Primeiro problema dos palestinos. Se acontece cessar fogo que aqueles malditos nem aceitam, vamos supor que eles aceitaram. Tudo começa do zero. Nós não estamos vivendo. Não tem acesso à água, não tem luz, não tem internet, não tem pão, não tem comida. Por favor. Não tem nada. E ainda a mesma coisa está acontecendo no Líbano. Ainda está acontecendo no Líbano. Ontem morreu 550 em alguns prédios. Olha, você ataca para um condomínio, é um condomínio grande, tem um monte de pessoas. Tem idosos, tem crianças, tem mulheres, tem um monte de pessoas. Que barbaridade é esse? Que violência é esse? Que crueldade é esta? No capital, você que está em guerra, mata os soldados, mata os militares. O que tem a ver os civis? O que tem a ver as crianças? O que tem a ver as escolas? As escolas infantil foi destruído em Gaza. O hospital foi destruído. Mesquitas são destruídas. Como nós podemos traduzir limpeza étnica? Por favor, pensem. E aqueles que estão nos assistindo. Que Deus protege, que Deus preserva o povo querido da Palestina, o povo querido do Líbano. Que Deus apresse o Salvador da humanidade para resolver todos esses problemas, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خيرهم وأموالهم وأنصاره. Queridos, para a alma de todos os mártires, vamos recitar Surat Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawm. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى على محمد وعلى آله